Olá, meu nome é Marco Nazarova. Essa gravação vai ser o vídeo mais sensato que eu já fiz. E o mais humilde. Porque eu não sou muito humilde, né? O russo é muito orgulhoso, egocêntrico, histérico. Só que conhece o russo sabe como o russo é, né? É muito orgulhoso e muito... Mas eu gostaria que os brasileiros, muitas vezes, poder ter o mesmo orgulho que o Rússia tem. O russo tem um orgulho da sua história, da sua política, da sua herança. Eu gostaria que o brasileiro pudesse sentir o mesmo orgulho, mesmo, né? Justamente é isso que eu quero dizer. Muitos brasileiros, exemplo, dizem que os americanos, Estados Unidos é perfeito, Estados Unidos é um exemplo, tem que copiar os Estados Unidos, tem que o Brasil imitar os Estados Unidos, tem que se entregar aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para muitos brasileiros, são um exemplo de superpotência. Mesmo se não é realmente o caso, mas muitos brasileiros são desiludidos, né, pelos Estados Unidos. Então, muitos brasileiros pensam que o Brasil tem que copiar, se transformar em Estados Unidos. E outros brasileiros pensam que a Rússia tem muita história, muita garra, é muito nacionalista, e Putin faz muita coisa boa. Então, tem que imitar a Rússia, né? A história da Rússia. E tem outra que diz que a China é um bom exemplo, então tem que imitar a China. Mas o brasileiro está completamente errado. Aqueles que querem imitar os Estados Unidos estão errados. Aqueles que querem imitar a Rússia estão errados. A Rússia tem um passado comunista. E tem um orgulho, mas na verdade o comunismo na Rússia representa a história da Rússia, representa o povo russo. O comunismo na Rússia é um comunismo 100% russo, né? Um comunista patriota, um comunista que representa a história da Rússia. Então a gente não pode negar o comunismo. E do mesmo jeito que o nacionalismo conservador de Vladimir Putin é muito diferente de outro nacionalismo em outro lugar. É nacionalismo conservador, mas é russo, não é pro-Estados Unidos, pro-outro país. O russo realmente encontrou sua identidade, sua própria política. E é de se esperar que o brasileiro faz a mesma coisa. O brasileiro não pode se orgulhar de um passado comunista porque o brasileiro não tem passado comunista. Não tem identidade através do comunismo de verdade, como a Rússia. Então não consigo entender realmente o comunismo. E também o brasileiro não tem realmente passado nacionalista de verdade. O Brasil sempre foi uma colônia. Então o brasileiro não tem muita noção de que significa ser um verdadeiro nacionalista. Até quando fala conservadorismo de direito, coisa assim. Pensa que tem que se refletir nos Estados Unidos e em outro lugar. Não tem noção. O Brasil sempre foi colônia. E o Brasil sempre admirou um ou admirou outro. Tem aqueles brasileiros que querem ser a Rússia, se converter numa Rússia. Tem aquele que quer se virar chinês, tem aquele que quer virar Estados Unidos. Mas até agora eu não encontrei ninguém que queria virar brasileiro. E é isso que eu queria dizer. O brasileiro tem que encontrar sua identidade. Esquece da Rússia. Esquece dos Estados Unidos. Esquece dos outros. Procura na sua história, na sua identidade, algo para fazer sua própria política. Busca encontrar uma identidade que pode fortalecer um nacionalismo de verdade no Brasil, que pode fazer um orgulho nacional, que pode fazer com que o brasileiro não queira ser Estados Unidos ou Rússia ou outro país. Eu acho que essa gravação é a mais humilde e a mais sincera. É por isso também que eu não matei o Rubem Gonzalez. Porque o Rubem Gonzalez, com todos os seus defeitos, mas ele tem algo muito brasileiro, o Rubem Gonzalez. O Rubem Gonzalez está procurando uma identidade brasileira. Não pode negar. Apesar que ele faz muito poesia, mas ele sabe muito da história do Brasil, o Rubem Gonzalez. Quando você compara o que ele sabe da Rússia, você sabe, exemplo, eu já escutei alguma coisa que ele fala em relação à história do Brasil. O Rubem Gonzalez tem uma identidade brasileira. O Rubem Gonzalez não é russo. Ele tem admiração para Vladimir Putin. Ele sabe algumas coisas.
Mas ele não tem nada de um russo. O Rubem Gonzalez é brasileiro. Ele é importante pela nacionalidade, pela identidade brasileira. Igual a Cibele Allor. Muitos brasileiros estão procurando uma identidade brasileira, uma política no Brasil que sirva para todos os brasileiros. Para acabar com esse brasileiro intriguista, esse brasileiro sempre admirando os outros, nunca quer ver o que ele pode fazer. O brasileiro não precisa de armas dos Estados Unidos. O brasileiro não precisa de armas da Rússia. Por que o brasileiro não pode fazer sua própria indústria armamentista? Suas próprias armas, sua própria tecnologia, sua própria ciência, sua própria história. Igual a Rússia tem muita história, tem uma gigantesca história. A Rússia é orgulhosa da sua história. A história da Rússia não é copiada dos Estados Unidos, não é copiada da China. O comunismo na Rússia não tem nada a ver com a China ou outro lugar. Então, o comunismo na Rússia é identidade russa. O nacionalismo na Rússia é identidade russa, não é copiado dos Estados Unidos, da China, não sei de onde. Já no Brasil, o brasileiro quer copiar então ele quer ser direto conservador dos Estados Unidos, ou de Israel. Ele quer ser nacionalista em favor dos Estados Unidos, ou em favor da China, ou em favor da Rússia. Eu te digo, Brasil, não seja em favor de ninguém. Eu sei que o Brasil está uma merda, está uma bagunça. Foi uma colônia muito tempo, sempre foi uma colônia. Mas agora o brasileiro precisa se encontrar através de uma identidade brasileira que ele pode refletir na política. Né? Não estou falando da bandeira verde e amarela. Bandeira é só um pedaço de pano. Essa bandeira globalista também não representa muito bem o Brasil. O brasileiro tem que encontrar não uma cor, mas uma identidade que faz com que ele não quer ser Estados Unidos, ele não quer ser Rússia, ele não quer ser Venezuela, ele não quer ser ninguém. O brasileiro quer ser brasileiro. Mas sem querer cortar a relação com o resto do mundo. Identidade nacionalista brasileira, que representa o Brasil, com parceria Estados Unidos, com parceria com a Rússia, com parceria com a China, com parceria com o resto do mundo, mas sendo o Brasil soberano, glorioso, que tem tudo fabricado no Brasil, tecnologia brasileira, ciência brasileira, que pode exportar pelo mundo, não só futebol e carnaval. O dia que o Brasil encontrar essa identidade, o Brasil vai se tornar uma grande nação. Vai ser maior que os Estados Unidos, talvez maior que a Rússia. Só que o brasileiro precisa se achar.